Agora a gente vai ter a apresentação do nosso ex-aluno Marcos Samuel Matos Santos, da Johnson Johnson. Ele é formado pela ENSE, é analista de dados na Johnson Johnson. Já trabalhou com risco de crédito, séries temporais e desenvolvimento de soluções em R e Shine no setor econômico, elétrico e de seguros. Então, primeiramente, bem-vindo, né? Marcos Samuel, você tem aí mais ou menos Obrigado. 35 minutos. Fique à vontade, a palavra é sua. Beleza, estou transmitindo minha tela já, vocês estão conseguindo ver? Sim. Então tá bom, vou iniciar meu cronômetro também para eu não me perder. Bom, boa tarde a todos. O título da minha palestra é esse aí, e aí ao longo dos slides vocês vão entender por quê, mas eu acho que é bem óbvio, né? Do real ao dólar, da economia à indústria farmacêutica, a versatilidade da estatística. Então vou contar um pouco da minha trajetória para vocês, passando pela trajetória acadêmica, estágios, os empregos e mais algumas dicas que eu vou mostrar agora aqui nesse resumo. Então, meu resumo acadêmico: sou bacharel pela ENSE, entrei em agosto de 2015, me formei em fevereiro de 2021. Não me formei em 4 anos, isso aí é para superdotados, tá? Então, se você já reprovou alguma matéria e não vai se formar em 4 anos, não fique triste, isso é bem comum. Eu me formei em 5 anos e meio. Fui monitor de álgebra linear 1 no meu segundo período na faculdade, e já no terceiro período fui bolsista de iniciação científica. E esse é um ano bem especial, que completa 10 anos desde a primeira vez que eu pisei na ENSE. Bom, um pouco do meu resumo profissional. Fui estagiário pelo IBRE, entrei lá em agosto de 2017, fiquei apenas 6 meses. Depois fui estagiário na Brookfield Energia, já um novo setor. Aqui no IBRE, o setor de economia, o Instituto Brasileiro de Economia, né? O que significa a sigla. Na Brookfield, setor de energia elétrica. Hoje a empresa mudou de nome, ela se chama Elera Renováveis, para quem talvez não conheça pelo nome da Brookfield, né? E depois eu fui para o setor de seguros, então eu passei por 3 empresas nos meus estágios, vou falar um pouco mais à frente sobre isso, como foi bom para mim. E nos meus empregos, fui analista de mercado júnior pela Energisa, foi minha primeira oportunidade. Depois fui promovido a analista pleno, fiquei mais 1 ano e comecei a procurar oportunidades de virar analista sênior. E aí fui para a Credis, mais um novo setor de cartão de crédito, até finalmente parar na indústria farmacêutica e internacionalmente na Johnson Johnson. Bom, um pouco da minha vida pessoal. Tenho 28 anos, sou casado há 3, sou carioca, fui criado no Meier e forjado em Realengo. E forjado porque foi bem na época da faculdade que eu estava morando em Realengo, então era um percurso difícil, diário. Então, realmente, eu fui forjado. Minha vida foi forjada ali na adolescência e no início da juventude por morar em Realengo. Sou também músico de quarto, como vocês podem ver, né? Acho que é bem óbvio, de YouTube e de igreja, e também gosto de correr. E aí, um pouco da palestra, o que eu vou falar aqui, né? Quais são meus objetivos e meus assuntos? Bom, primeiro de tudo é motivar vocês a não desistir do curso. Eu sei que é um curso muito difícil, eu já estive no lugar de vocês e eu quase desisti, né? Eu cheguei a abandonar o curso ali por 1 mês e meio. Não sei se vai dar tempo de comentar sobre isso, mas depois vocês podem me perguntar por e-mail ou pelo LinkedIn. Mas eu quase desisti e me arrependo muito de não me arrependo de não ter de ter continuado. Estou até me enrolando, mas não me arrependo de ter continuado. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz para a graduação. E além disso, eu quero mostrar como é que a estatística pôde mudar minha vida profissional, e não só minha vida profissional, mas minha vida pessoal também, em todos os sentidos. E para isso, vou mostrar minha trajetória acadêmica, trajetória profissional, com aplicações da estatística nessas experiências, né? Em cada uma das experiências eu vou falar um pouco e vou dar conselhos gerais para vocês também, tanto sobre a graduação, sobre o mercado de trabalho, o que vocês precisam aprender por fora, que eu acho essencial, e, se der tempo, um bônus surpresa lá no finalzinho. Bom, então, comentando um pouco sobre a graduação, por que eu escolhi estatística? Para ser bem sincero com vocês, foi o que deu para passar no SISU, lá na época que eu fiz o Enem. Na verdade, eu conheci o curso de estatística já no terceiro ano do ensino médio, quando eu estava prestando o Enem, e na época eu tinha dúvida entre estatística e economia.
e aí eu consegui passar para estatística, não passei para economia de primeira, só passei depois, mas eu tinha passado para a UERJ, e na época estava rolando muito a greve, então eu preferi ficar na ENSE, e eu acho que foi a melhor escolha. E olhando até para a minha adolescência, um pouco para a minha infância, eu acho que eu já gostava de estatística, eu só não sabia, não tinha conhecimento, né, que existia um curso voltado especificamente para isso. Por que eu falo isso? Porque na época que eu assistia futebol, lá em 2009, eu lembro de entrar no Globo Esporte e ficar simulando os resultados futuros dos jogos do Flamengo. Isso nada mais é que estatística. Então, já tinha um gostinho aí, mesmo sem conhecer plenamente. Meu CR final foi 6.9. Assim, não fui um aluno brilhante, então também eu não me preocuparia muito se você está com um CR aí em queda livre, como aconteceu com o meu, porque eu comecei bem no curso e aí depois a vida foi tratando de abaixar o meu padrão no CR do curso, mas eu não me preocuparia muito com isso. O meu TCC foi orientado pelo Gustavo Ferreira, que está fazendo aí as introduções. Foram modelos de regressão logística aplicados a dados de pesquisas eleitorais. Quem tiver interesse também em fazer a leitura, eu posso estar enviando depois. Eu fiz esse TCC em dupla com a Ana Elisa, que vai apresentar uma palestra amanhã. Fui monitor de álgebra linear 1, como eu comentei com vocês já no resumo, e o meu projeto de iniciação científica foi esse, um método de agrupamento baseado em densidade, um algoritmo DB-Scan. Então, clustering eu fui orientado pelo José André, e a minha dupla na época de iniciação científica, eu não fiz sozinho, foi a Thaís Cortizo. Eu fui reprovado nessas matérias, processos estocásticos, para mim é a matéria mais difícil de todo o curso, então se você reprovar, está completamente dentro da normalidade. Se você passar direto, sem ir para a prova final, você é um gênio, tá? Eu fui reprovado também em modelos lineares, não considero uma matéria difícil, mas eu não estava no bom momento ali na minha vida, então acabei deixando passar, tive que fazer de novo. Inteligência computacional, uma eletiva que, na verdade, eu reprovei por falta, eu abandonei, e eu também abandonei essa matéria, que era de tópicos especiais, também uma eletiva, modelos estatísticos de análise de risco em mercados financeiros. E quais são as disciplinas que eu vejo hoje, né, na prática, que são mais importantes, né, para o mercado de trabalho? Todas que envolverem programação e computação. Então, base de dados, SQL, né, programação em R, programação em Python. Não sei se na grade vocês estão vendo Python. Na minha época, a programação era em Pascalzinho, mas talvez isso tenha mudado. Mas, enfim, muito importante que vocês deem uma atenção para a programação e computação, porque no mercado de trabalho vocês não vão usar caneta e papel, muito difícil. Então, vai ser tudo envolvendo computação. As inferências, e aí eu incluo também os modelos lineares, porque tem uma parte inferencial ali, após o ajuste do modelo, claro. Probabilidades é a base de tudo, né? E aí antes das probabilidades tem o cálculo, eu não coloquei aqui, mas são disciplinas basilares que vocês têm que dar uma boa atenção, não podem relaxar muito, apesar delas serem muito difíceis. Séries temporais, aí vai depender um pouco do setor, né? No setor de energia, é muito comum que se façam previsões de séries temporais, eu vou comentar sobre isso. E álgebra linear, eu até peguei um pouquinho aí do final da palestra do Gustavo Carnaval, e aí ele fala sobre álgebra linear. Então, eu reforço as palavras dele, é muito importante você saber lidar com matrizes, com tabelas, não que você vá ficar invertendo a matriz lá em tempo real no papel, né? Mas são disciplinas basilares. É importante você construir raciocínio crítico com base nessas disciplinas, certo? E aí, conselhos gerais sobre a graduação. Primeiro de tudo, como eu já falei, não se desespere com reprovações, mas também não se acomode. É super normal reprovar, é um curso difícil, é um curso muito denso, algumas disciplinas exigem muito da gente, mas tenta fazer o máximo para você não se acomodar, e é perfeitamente possível, tá? Aproveite também as formas de incrementar seu currículo, ou seja, não fica só fazendo as matérias e achando que, peguei o diploma, beleza, agora vou conseguir emprego fácil, porque não é assim, tá? Então, se você conseguir, e aí por que eu falo se você conseguir? Porque algumas dessas coisas, ou se não todas, precisa de um CR mínimo, né? Se eu não me engano, CR 6 para monitoria, ou 7. Enfim, é importante que você pegue a monitoria
iniciação científica, mesmo que você não consiga uma bolsa, né? Porque às vezes você consegue ser um monitor ali não remunerado, ou então o bolsista de iniciação científica também não remunerado. No meu caso, eu peguei as bolsas e eu precisava muito, então foi muito bom para mim nesses dois sentidos, né? Tanto de currículo quanto financeiramente. E outros projetos de extensão também. Eu acho muito importante para você incrementar seu currículo acadêmico, isso ajuda na hora de procurar estágio. E aí, falando deles, né? Eu acho muito importante que vocês façam estágio, mesmo que vocês não precisem do dinheiro. Por que eu falo isso? Eu estudei com alguns alunos que falaram assim, pô, meu pai me banca, tá tranquilo, não vou fazer estágio não. Você vai ter dificuldade de arrumar emprego depois, porque estágio é experiência. Então, não negligencie essa parte, tá? É claro, se você é uma pessoa que está em transição de carreira, pô, se você tem família, já tem um emprego, talvez não seja ideal você trocar o seu emprego, que você ganhe melhor, por um estágio. Mas eu conheço gente que fez isso, assim como eu também conheço gente que fez a transição de carreira, era, por exemplo, servidor público. Inclusive a Ana Elisa, que vai apresentar amanhã, ela era servidora pública, fez a migração de carreira e não fez estágio, mas ela já trabalhava, já tinha alguma experiência. Então, se não for o seu caso, eu recomendo que você faça estágio. Vai ser sofrido conciliar com o curso, os horários vão ficar uma loucura, é muito provável que você se embole, em algumas aulas você não renda bem, talvez em alguns dias de estágio você também não renda bem, mas eu recomendo fortemente que você não despreze os estágios, tá? A menos que você queira também, de repente, pô, eu vou seguir direto para o mestrado, depois para o doutorado, eu quero seguir para uma parte mais de pesquisa, carreira acadêmica, aí ok, talvez o estágio seja dispensável. Fora isso, faça. Se possível, assim como eu, faça mais de um. Né? Passe por mais de uma empresa, passe por mais de um setor, porque essa é a hora que você tem para aprender, conhecer as possibilidades, acertar, errar e ver o que você quer para a sua vida profissional. Tá? Outra dica importante, aprenda a aprender. Isso pode soar um pouco estranho, né? Mas aprenda a aprender sozinho mesmo, cara. Então, você vai estar lá no estágio, vai ter coisa que você não vai saber fazer e talvez os seus superiores também não saibam, então você vai ter que aprender sozinho. Então, você tem que aproveitar os recursos tecnológicos de hoje. Não só tecnológicos, né, mas os livros também, que já são uma tecnologia mais antiga, você pode aproveitar eles, mas fóruns, documentação das linguagens de programação, inteligência artificial, com alguma moderação, claro, né, porque às vezes eles dão respostas erradas ali no chat GPT, mas realmente desenvolva esse senso autodidata. É muito importante para a carreira de tecnologia, para a carreira de dados. Tá? E no que depender de você, por que eu digo isso? Às vezes você não arruma problema com ninguém, mas as pessoas arrumam com você. É normal, pode acontecer, mas no que depender de você, tenha um bom relacionamento com seus colegas, com seus professores e faça networking. Vocês vão ver que o networking é muito importante. Lá na frente vou comentar mais sobre. Bom, meus estágios. Primeiro estágio foi no IBRE. Eu usava bastante Excel e só Excel praticamente. Eu usei um pouquinho ali de R em uma demanda específica, mas quase nada. E a aplicação prática da estatística, nessa parte inferencial, de probabilidade, de modelagem, não tinha. Mas o que eu fazia de manipulação de dados, construção de bases para cálculo de índices, isso também envolve estatística, porque você tratar os dados é também uma parte estatística, não a parte de modelagem, mas de pré-processamento. Né? Então, assim, eu estava no setor de cálculo de índices privados, né? Era o núcleo de índices privados, a minha área, e infelizmente não era algo tão avançado tecnologicamente. Né? Era uma área com pessoas mais velhas que não tinham esse desenvolvimento de programação, de modelagem, e nem era tão necessário assim. Os índices eram até bem simples, mas a forma com que a gente construía as bases era muito operacional. Então, talvez tivesse um espaço ali para inovação, mas ele não se mostrava muito presente, principalmente para um estagiário, certo? Seguindo, na Brookfield Energia, aí eu já trabalhei muito com Excel e comecei a trabalhar muito com programação em R. Eu já tinha uma bagagem tanto da faculdade quanto da iniciação científica e também VBA, então foi muito aprendizado aqui na marra mesmo. O meu coordenador na época sabia muito de VBA e nada de R. Então foi uma troca boa. Ele aprendeu R comigo, um estagiário, né? Eu estava ensinando R para ele, de certa forma, e para outras pessoas também do time, e ele me ensinava VBA e tudo mais que eu precisava aprender sobre o negócio, sobre o que a gente precisava fazer para tocar a área.
era uma área comercial, a gente estava focado ali no mercado livre de energia. Eu não vou entrar nos pormenores disso porque é muito complexo e eu vou passar por diferentes setores, então se eu for tentar explicar cada um, não vai dar tempo, mas eu acho importante dar essa pincelada geral até para que vocês vejam como a estatística é versátil, e esse é um dos objetivos da apresentação também. Então, ali, a gente fazia algumas modelagens estatísticas, já tinha mais aplicação de estatística, mas eram muito específicas do setor de energia. Então, a gente tinha esses dois modelos, o New Wave, mais de longo prazo, e o Decomp, que basicamente fazia previsão do preço da energia elétrica no mercado livre. A muito grosso modo que eu estou falando, é muito mais profundo que isso, mas era um modelo de previsão. E no mais, a gente tinha também muitas automações de relatórios, de trabalhos manuais, envolvendo manipulações de dados. Vocês vão ver que em todos os meus empregos, em todos os meus estágios, sempre teve muita manipulação de dados. Então, se vocês puderem pegar matérias eletivas que envolvam análise e manipulação de dados, peguem, porque vai ser importante. Mag Seguros é a mão geral Aegon. Aí já foi um ambiente muito mais parecido com o Ibri, um ambiente mais tranquilo, mais operacional. Foi uma experiência bem mais tranquila que na Brookfield. Na Brookfield, às vezes, eu fazia horário de analista, sendo estagiário, mas isso tudo era muito também do perfil da empresa, tá? E o perfil da área também. Já na mão geral, muito Excel de novo, muito parecido com o Ibri, mas já tinha mais espaço para algumas automações, né? De planilhas de segurados que a gente recebia para fazer o faturamento dos seguros de vida, e envolvia manipulações de dados, como sempre, desde sempre e para sempre. Também muito trabalho manual, porque era uma área operacional, então eu tinha alguns trabalhos ali de atender chamados específicos da nossa área, no sistema específico também, na mão geral. E é isso. Essa foi a minha trajetória pelos meus estágios. Foi muito enriquecedor, eu passei já de cara aí por 3 diferentes setores, e eu recomendo que, se vocês tiverem oportunidade, passem por pelo menos 2 setores. E aí agora vamos falar da minha trajetória profissional, de fato, começando ali no CLT. Bom, eu comecei como analista de mercado júnior na Energisa. Eu fui contratado por indicação de uma colega da Brookfield Energia. Ela era analista júnior na época, eu era estagiário. E daí está a importância do network e de bons relacionamentos. Ela me livrou de ir para São Paulo presencial, que era o meu maior temor na época. Eu não queria sair do Rio, até hoje não quero. Então, estava com o contrato assinado para ir para São Paulo. E aí ela veio com essa vaga para mim. Eles também agilizaram o processo seletivo e eu consegui ficar no Rio de Janeiro. Modelo híbrido, para mim é a mesma coisa que presencial. No início a gente até ficava mais em casa, porque foi em 2021, então ainda estava ali no ambiente de pandemia, né? Mas aí depois a gente voltou semana sim, semana não. E mais um tempo depois, 3 vezes na semana presencialmente e 2 vezes remotamente. O time era composto de alguns estatísticos da velha guarda, e por que eu boto entre aspas? São pessoas que se formaram há muito tempo e não tiveram oportunidade de se especializar muito nessa parte de programação, que eu comento com vocês que é muito importante e sempre vou estar reforçando isso. A gente também tinha alguns economistas e engenheiros, em sua maioria eletricistas ou engenheiros de produção. Era um time de mercado também, muito parecido com o time da Brookfield, mas não estava focado no mercado livre, e sim no mercado regulado. Então, só para exemplificar, é como se eu estivesse trabalhando na Light aqui do Rio de Janeiro, mas eu estava na Energisa, e a Energisa é um pouco maior que a Light. Ela só tem 11 distribuidoras, a Light tem uma só, então a Energisa tem 11 distribuidoras ao redor do Brasil. Então a gente lidava com esses dados de mercado, consumo, consumidores, demanda, entre outros, né? A gente tinha, quando eu entrei especialmente, muito trabalho manual em Excel, e como eu já tinha uma carga, um histórico de criar automações nos meus estágios, tentar realmente inovar na parte operacional, eu entrei com esse intuito de pegar esse espaço de inovação e colocar o que eu sabia fazer e também aprimorar, né, aprender mais coisas para que a gente pudesse evoluir essa parte operacional na área. Então, eu fazia muita automação por meio de scripts do R, do Python, VBA também, e alguns dashboards em Power BI, que sepultaram várias planilhas manuais em Excel. Mais uma vez aqui, muita manipulação de dados, visualização em tabelas, criação de bases de dados.
e visualização gráfica também. A gente também fazia análise e previsão de séries temporais, principalmente do consumo de energia, só que a moda corporativa. Por que eu falo isso? O que é a moda corporativa? Bom, quando você aprende séries temporais na faculdade, você vai aprender ali a parte teórica e vai ter também um pouco de parte prática da modelagem, respeitando todas as premissas e tudo mais. Qual é o problema? Qual era o problema, né, quando a gente ia para a parte prática aqui na área corporativa? Se o executivo não gostasse de um modelo, você ia ter que fazer umas modificações ali não muito convencionais, né, não muito ortodoxas, não respeitando várias premissas, né, para poder agradar os executivos. Não acredito que isso seja exclusivo da Energisa, tá? Isso deve acontecer em várias outras empresas, mas faz parte. O que importa é você não se frustrar, porque isso realmente faz parte, acontece. Teve essa demanda muito bacana, que eu acho que foi uma das demandas que mais me deu trabalho e a mais divertida de fazer também, ao mesmo tempo, né, que foi uma automação web para fazer download de arquivos em Excel, preencher essas planilhas automaticamente utilizando o R, e aí dentro do R tinha muita transformação de dados aqui, manipulação, e depois eu tinha que fazer o upload de volta ao site de origem também utilizando o Python, biblioteca Selenium. Quase todas as minhas demandas manuais elas foram automatizadas nesse primeiro ano como analista júnior, e devido a essas inovações eu consegui uma promoção relativamente rápida para analista pleno, com 11 meses de casa. E aí, beleza, seguindo para analista pleno, pouca coisa mudou, tá? Poucas novidades. Teve esse grande dashboard que a gente desenvolveu, que sepultou 12 planilhas de relatórios automáticos, entre aspas, que não eram tão automáticos assim, porque a gente levava muito tempo para fazer a atualização, eles foram criados há muito tempo, esse VBA já estava um pouco obsoleto e era muito difícil, dava muitos erros, a gente passava mais tempo tentando entender os erros do que efetivamente atualizando esses arquivos. No mais, eu fazia manutenção e pequenos aprimoramentos das automações já existentes, e em uma determinada época, a gente fazia muitas previsões de séries temporais específicas para alguns clientes, e isso tudo era muito manual. Então, na época, eu desenvolvi uma pequena aplicação bem simples em Shine para a gente poder fazer essa previsão de forma mais dinâmica do consumo de energia elétrica desses clientes. Eu fiquei mais um ano como analista pleno lá. Assim, mediante a baixa perspectiva de uma nova promoção que eu estava observando, né, eu fui lendo o ambiente, eu vi que talvez eu ficasse ali muito tempo como analista pleno, e aí eu comecei a dar uma olhada com mais carinho no mercado para ver se eu conseguia uma outra oportunidade como analista pleno ou já como analista sênior. E aí uma dica para vocês. Empresa não é família, pessoal. Se vocês perceberem que vocês estão estagnados, tanto no estágio, ou até mesmo no emprego, e que você não consegue sair disso, e quando não depende mais de você também, eu acho importante você buscar outras oportunidades. Os tempos mudaram, pode ser que no tempo dos seus pais era muito bem visto você ficar a vida toda numa empresa, mas eu já acho que hoje não é bem assim, principalmente no mercado tão dinâmico, com tantas evoluções e tantas inovações, tá? Aí, parti para créditos como analista sênior, mais um setor novo de cartão de créditos, e eu estava numa área de risco de crédito. E aí, novo setor, novos áreas, trabalho totalmente remoto, porque a empresa era de São Paulo. Eles usavam o modelo híbrido para os colaboradores de São Paulo, mas eles me contrataram excepcionalmente remoto, morando aqui no Rio mesmo. E aí, nessa área, era muito SQL, cara. Praticamente o dia inteiro usando SQL, e vocês repararam que só agora, como analista sênior, eu comecei a usar SQL no mercado de trabalho. Eu acho que não tive muita sorte nas outras empresas, porque eu queria ter utilizado mais SQL. Na Energisa foi muito pouco. As nossas bases de dados não eram em SQL, eram em Excel, e isso era bastante problemático. Mas já na Credis era tudo em SQL e também era um pouco problemático. Tinha outros tipos de problemas por ser em SQL. E aqui era um setor de risco de crédito. Então, a gente basicamente fazia vários relatórios para estudar o perfil dos clientes, estudar o risco, avaliar a inadimplência. Então, tinha muitas consultas complexas para a gente fazer esses tipos de estudo. A gente aplicava alguns testes de hipótese também, e tinha uma modelagem muito específica, né, para o risco de crédito, para você diferenciar o bom do mal pagador. No geral, a gente utilizava
algumas regressões, às vezes análise discriminante linear, entre outros tipos de abordagem. Às vezes nem precisava ajustar um modelo. Eu também desenvolvi alguns dashboards para automatizar alguns relatórios que eram recorrentes, né? Toda hora a gente tinha que ficar voltando, refazendo aquela consulta, então cabia ali uma automação, né? um dashboard automatizado. Só que teve um pequeno imprevisto nessa empresa. Ela tinha duas opções, ou ela ia falir ou ela ia ser comprada. A boa notícia é que ela foi comprada, mas a má notícia é que a empresa que comprou não queria ninguém da Credis, então a gente ia ser demitido de qualquer forma. E aí eu comecei a me movimentar, a procurar uma nova oportunidade. Fiquei bastante tempo procurando, mas depois de 6 meses surgiu a Johnson & Johnson na minha vida, que foi realmente um divisor de águas. Então, eu estou como analista de dados para a Johnson & Johnson dos Estados Unidos, mais um novo setor, indústria farmacêutica, novos ares e também nova moeda. Hoje estou recebendo em dólar, na modalidade contractor, então eu sou uma pessoa jurídica, eu tive que criar uma empresa para isso. Não sei quantos já viram meu LinkedIn, mas eu não coloco que eu trabalho na Johnson & Johnson, porque o contrato é intermediado pela Raico. Eles que me contataram, eles que me recrutaram e fizeram essa intermediação com o projeto da Johnson. Eu estou no time de Advanced Analytics, o trabalho é totalmente remoto, óbvio, senão eu precisaria mudar de país, e não é a minha intenção nesse momento. A parte muito boa aqui é que o salário é de gestor, até melhor do que alguns gestores, mas com demandas de analista, né? E a maioria das demandas é muito mais leve do que todas as outras que eu tive na Energisa, por exemplo. Mas ainda assim é um trabalho muito bacana. Muita programação em R, inclusive a vaga pedia alguém que tivesse uma certa expertise em R e também um pouco de Python. A gente trabalha com SQL integrado em R, mas dificilmente eu mexo no SQL puro, mas de qualquer forma é importante saber. Tá? E quais são as demandas? Basicamente, desenvolvimento de pacotes e aplicações, né, em R-Shine, para gerar relatórios para algumas áreas de negócio muito específicas dessa indústria. Tá? Não vou entrar nos pormenores, porque a Johnson é gigantesca, eles fabricam desde fio dental até catéteres, então, assim, se eu for entrar nesse mérito, a gente não vai parar de falar aqui. Eu, no caso, né, não vou parar de falar. Como sempre, envolve muita programação e transformações de dados. A gente também faz aplicação de testes unitários para testar as funcionalidades da aplicação, porque essa aplicação é como se fosse um site. Então, ela vai rodar em produção e a gente precisa testar cada função para saber se ela está se comportando da maneira como a gente planejou, como a gente espera. A gente também trabalha aqui com o Git, foi a primeira vez também, minha primeira experiência trabalhando com versionamento. Eu sei que outras empresas no Brasil utilizam versionamento de código, mas eu não tive a sorte de estar numa empresa que tinha essa organização com versionamento. E a gente não utiliza GitHub, a gente utiliza o Bitbucket, que é um equivalente. E alguns projetos também são gerenciados com o Jira. Vocês já devem ter ouvido falar, provavelmente ouviram falar mal, mas eu não vejo nada demais, eu acho que é uma ferramenta boa, bem útil, mas a gente também não usa para tudo, né? E mais recentemente, eu estou trabalhando no desenvolvimento de uma aplicação de inteligência artificial generativa em Python. Esse é o meu maior desafio até agora, de longe. É novo para todo mundo, inclusive para os americanos, por mais que essa galera seja mais pioneira. Então, está todo mundo aprendendo, inclusive eu, aprendendo muito com isso. E essa aplicação, a gente basicamente tem um objetivo de ler vários documentos de gerenciamento de risco da Johnson e buscar informações neles. E aí, o que vai trazer de ganho? A gente não vai precisar ficar abrindo documento por documento e lendo manualmente, né, entre aspas, porque não se lê com a mão nesse caso. Mas vocês entenderam. A IA vai fazer isso para a gente. E no mais também a gente faz aqui análises exploratórias variadas de dados, com aplicação de alguns testes de hipóteses, para poder tentar resolver alguns problemas de negócio específicos de outras áreas que chegam até nós. E mais recentemente, muito recentemente, ontem, aí não deu tempo de eu colocar na apresentação, estou trabalhando também num outro projeto e eu já estou mais na parte de front-end do Shine, porque normalmente eu ficava mais atrás ali no back-end, fazendo as transformações de dados. Agora eu estou trabalhando mais já com a interface de usuário também. Então é quase um full stack de desenvolvimento do R, tá? Conselhos finais, já botar tudo aí na lata e falar um pouquinho sobre cada um. Aprenda inglês. Para mim, isso não é opcional, a menos que você queira ficar para trás no mercado.
tá? E tem muita oportunidade para aprender inglês sozinho. Eu mesmo não fiz curso. Você pode aprender programando, você pode aprender pelos livros didáticos. Tem vários livros, se eu não me engano, o The Gru de probabilidade, que é um dos melhores livros aí da história. Ele não tem em português, então, pô, é uma boa oportunidade para você começar ali pescar um inglês mais técnico de estatística, né? Música, filmes, séries, videogame. O que eu mais fiz na minha vida foi jogar videogame, isso me ajudou muito, né? Na minha adolescência, realmente fui com uma carga muito boa de inglês já para a faculdade e para o mercado de trabalho. Como já mostrei para vocês, R e Python é fundamental, não acho que seja opcional. É claro, se você é um cara da estatística, provavelmente você vai preferir R. Eu prefiro, mas tem gente que prefere Python, principalmente os cientistas da computação. Mas o que importa é, saiba os dois e, se possível, saiba um pouco mais de um deles. Tá? No meu caso, eu sei um pouco mais de R, bem mais de R, na verdade, do que Python. Aprenda também SQL, além do conteúdo da graduação. Cara, a disciplina de base de dados é sensacional. Na época eu fiz com o Eduardo Gonçalves, não sei se ainda é ele que leciona, mas para mim foi sensacional, mas ainda assim é introdutória. Vocês vão utilizar SQL mais avançado no mercado de trabalho, então é importante que vocês aprendam além do conteúdo da graduação. Excel e VBA ainda é muito utilizado. O Excel é muito importante, tem muita empresa que depende inteiramente do Excel, como eu já mostrei para vocês, então é importante saber, tá? Aprendam também pelo menos uma ferramenta de visualização. A mais comum vai ser o Power BI, que também é gratuito, a menos que você queira publicar alguma coisa, né? Mas tem o Tableau, tem o ClickSense, mas já são mais chatos porque o tempo de teste grátis é menor. Saiba também se vender. De nada adianta você ter um CR alto, cara, você ser o melhor aluno, gabaritar as provas, se você não sabe se comunicar bem. Porque boa parte do que você vai... você vai ter que se vender na entrevista. Você não vai só mandar o currículo, mostrar o que você fez pelo currículo, você vai ter que se vender, vai ter que passar por cada experiência sua, detalhar e se apresentar bem. E reforçando, novamente, aprenda a aprender. Tem muito recurso gratuito por aí, então aproveita ao máximo antes de gastar com curso e com pós-graduações. Eu mesmo não fiz pós-graduação, só com a graduação eu acho que já foi o suficiente e com esses recursos externos. Outro ponto importante sobre o LinkedIn, mantenha ele atualizado, bem detalhado e tenha também o perfil em inglês, o perfil principal. Aí você coloca 2 perfis lá, não tem problema. O principal em inglês e o secundário em português. Outra dica muito importante que eu vejo que muita gente não segue. Adiciona todo mundo, cara. Isso não é Orkut, não é Facebook. Você pode adicionar todo mundo, de preferência da sua área, e recrutadores. Você tem um limite de 100 convites por semana. Quanto mais gente você tem no LinkedIn, mais visto você vai ser. Eu, por exemplo, acho que eu tenho umas 10 mil e poucas conexões. O limite, se eu não me engano, são 50 mil. Então ainda tem muita gente por adicionar por lá. Não descarte também os concursos públicos. Tem concurso público muito bom aí, Tribunal Federal pagando 15 mil para estatístico com uma concorrência muito baixa. Claro que no geral vai ser 1 ou 2 vagas, mas são pouquíssimos inscritos. A concorrência é bem mais tranquila que outros concursos que já exigem ou qualquer ensino superior, ou então ensino superior de tecnologia, enfim, é uma oportunidade boa. E, novamente, reforçando, empresa não é família. Se você está insatisfeito, busque outro emprego. Claro, dedique-se com afinco no seu trabalho, você pode criar bons laços de amizade, é importante, mas eu acho que vocês devem priorizar vocês e a família de vocês, porque a empresa não vai pensar 2 vezes se precisar te demitir. Eu não cheguei a ser demitido, mas foi muito perto, porque eu consegui um emprego antes. Senão, estava ali no laço. Eu acho que ainda tem uns 2 minutinhos, né? Acho que dá para falar do bônus surpresa. Dá? Beleza. E o bônus surpresa são as remunerações. Eu acho importante falar de remuneração, eu acho que motiva bastante, principalmente você que está aí desanimado com o curso, que está pensando em desistir, fica mais um pouquinho. Nos estágios, não vai ser aquela coisa maravilhosa. No IBRE, eu tinha essa bolsa aí de R$ 860, eu considero que era um valor abaixo da média. Eu não tinha muitos benefícios, eu só tinha desconto no restaurante da FGV e vale transporte. Na Brookfield, no primeiro ano, 1.500, segundo ano, 1.670 aproximadamente. Já considero um valor acima da média, mas lembrando também que isso era lá em 2018, 2019. Eu não sei como é que está hoje, tá? Mas tinha benefícios muito bons também. E na mão geral também um valor acima da média que eu considero.
Agora, já nos empregos CLT. Na Energisa, eu iniciei como analista júnior, tirando 4.200. No geral, eu acho que o analista júnior vai tirar entre 3 e 5, talvez um pouco mais, dependendo da empresa e do setor. E já logo após 6 meses, a gente teve um reajuste geral da área, porque a área tinha muito turnover, muita gente saindo da empresa para oportunidades melhores. Então, o diretor veio e reajustou o salário de todo mundo. E teve também o reajuste inflacionário. Então, fiquei ali com 5.900, já com 6 meses de primeiro emprego. E eu não imaginava que ia ganhar isso tudo, tá? Por isso que eu estou falando já com 6 meses. Eu pensava que ia ficar ganhando uns 3 mil por 2, 3 anos. E aí, com um ano, virei analista pleno, 7.500 e, após reajuste, 8.400. Uma parte muito boa da Energisa era a PLR. No mínimo, era 3 salários. Quando eu entrei, eram 2, e aí, na época desse reajuste da área, passou para 3 salários. Então, era um incentivo muito bom essa participação nos lucros e resultados. Nem toda empresa tem, mas a Energisa tinha esse benefício muito forte. Tinha outros benefícios, plano de saúde, o Alelo de 1.100 total, né, refeição e alimentação, previdência privada com contribuição da própria Energisa, né? Perdão. Com contribuição da própria Energisa também, entre outros, de Gympass, e outras coisas que eu não vou lembrar, que também não vem ao caso. Seguindo, aí na Credis, eu fui como analista sênior, 9.400 inicialmente, e 9.800 após o reajuste inflacionário. Mas os benefícios, aqui a Credis tinha benefícios muito bons, mas a PLR era fraca. E como ela quase foi à falência, nem PLR teve no ano que eu saí. Mas o plano de saúde era bom, o Alelo total de 1.800 era muito bom também. Tinha Gympass, entre outros benefícios. E aí, na Johnson, atualmente, o salário é por hora. Ele está fixado em $25 por hora. E aí, claro, ele vai variar com as cotações e também com as horas dos meses, né? A maioria dos meses eles vão possuir 160 horas. Então, normalmente vai ser $4.000 a minha remuneração. Mas alguns meses possuem mais horas. Então, pode ser que seja $5.000 a minha remuneração atual. Nesses meses que possuem 5 semanas, entre aspas, né? Porque eles, de fato, não têm... às vezes, alguns meses não têm 5 semanas, mas a forma que eles calculam a folha de pagamento lá abrange um pouquinho do mês anterior com o restante do mês atual, por exemplo. Então, considerando uma cotação aí de 5,70, que no geral tem ficado em torno disso, né? Entre 5,50, já bateu 6, a gente teria aí 22.800 brutos. E já para 5 semanas a gente teria 28.500. E aí um pequeno parêntese aqui, quando a gente tem essas 5 semanas, é como se fosse o 13º, porque no Brasil a gente não recebe por hora, a gente recebe por mês. Então, se tem um mês que tem mais dias úteis, você não vai receber mais, você vai receber o mesmo salário que você tem. Aí lá no final do ano, eles te dão esse 13º. Dizem no projeto do CLT que não é bem assim, que não é essa justificativa, mas é como se fosse. Na prática, é como se fosse. Os descontos mensais de impostos e contabilidade, como o PJ, variam de 10% a 12%. Então, aqui, um salário de 23, você vai descontar 2.300, vai receber líquido uns 20 mil. Né? E aí, aqui, aproximando para 28, menos 3 mil, vai vir líquido aí, limpo, 25 mil, no mês com 5 semanas. O meu menor salário até hoje foi 20.800 e o maior, 30.300. Claro, foi um mês de 5 semanas. Não tenho nenhum benefício, mas eu não sinto nenhuma falta com a remuneração dessa. Tá? Para não dizer que não tem nenhum, na verdade eu tenho esse único. Eu tenho 12 dias úteis por ano para tirar de folga remunerada quando eu quiser. Então eu não tenho o mínimo de 12 meses como ocorre na CLT. Né? Mas assim, se eu quiser replicar a CLT, ou seja, comecei em 15 de abril do ano passado. Eu realmente comecei nessa data, então hoje eu estou completando um ano de Johnson, inclusive. Então, se eu quiser esperar 12 meses para tirar minhas folgas, eu vou ter, na verdade, 24 dias úteis acumulados. E isso pode se transformar em 34 dias corridos, o que é melhor que os 30 dias corridos da CLT. E aí, o único contra é que se eu não trabalhar, eu não recebo, porque eu recebo por hora. Então, isso vale para feriados, a menos que eu sacrifique, por exemplo, vai ter um feriado no dia 21, né? Eu vou trabalhar normal. Mas se eu quiser não trabalhar, eu tenho 2 opções. Ou não recebo, só que aí são $200 a menos, eu não
de forma alguma vou abrir mão disso. Ou então eu pego um dia de folga meu e sacrifico. Mas normalmente eu não faço isso. Eu prefiro tirar um dia de folga aleatório, num dia de baixa temporada, para eu poder viajar para um local que está completamente vazio e só vai ter eu e minha esposa. Eu acho que é muito mais vantagem para a gente. E aí, bom, esse foi o bônus. Tem essas considerações finais. Prometo ser rápido. No geral, sobre a estatística, né? É uma área extremamente versátil, como vocês já viram. Praticamente não tem limite de onde você pode trabalhar, os setores, as possibilidades. Isso porque eu nem mencionei pesquisa, eu não mencionei a área acadêmica, né, profundamente, porque eu também não tenho tanto conhecimento dessa área assim. Mas aí vocês podem ir lá na sala da Aline Veiga e do Gustavo Ferreira conversar sobre isso. Boas remunerações, como vocês viram, tendo apenas graduação. Claro, se você tem interesse em fazer uma pós, se você quer se especializar um pouco mais, vai sem medo, vai fundo. Mas eu não quis, eu não pretendo. A graduação já foi suficientemente traumática para mim. No Rio e no Brasil, a ENSE é referência, então você que está matriculado, sinta-se privilegiado e valorize essa instituição. Você tem muito para aprender aí, você pode também agregar para a instituição. E como vocês viram, ela abre portas para o mundo todo e não somente para o Brasil. E na minha vida, como eu falei, eu fui forjado em Realengo e a estatística me permitiu sair dessas áreas mais periféricas e mais perigosas, né? O Rio inteiro é perigoso, a gente sabe disso, mas Realengo é muito mais perigoso que Botafogo, que é onde eu moro atualmente. E, ironicamente, eu moro na mesma rua de onde eu fiz o meu primeiro estágio. Eu lembro que eu descia do metrô, passava aqui na rua e falava, nossa, será que um dia eu vou morar nessa rua, que é tudo caro aqui? Enfim, a estatística me permitiu isso. Trabalho totalmente remoto e flexível na minha vida, desde que eu atuava como analista sênior, mas na Energisa também, vários dias era remoto, né? Não tão flexível, mas já tinha o remoto ali. E eu considero que eu tive uma rápida ascensão, porque de júnior para pleno eu fiz em um ano, de pleno para sênior em mais um ano, e de nacional para internacional mais um ano. E hoje eu completo aí 4 anos de carreira, sem contar com os estágios, claro. E então eu considero que foi uma ascensão bem rápida, eu não esperava, como eu falei lá no início, eu pensava que eu ia virar analista júnior, ficar uns 2, 3 anos como júnior e ia ser sofrido para ser promovido. Mas com proatividade, com trabalho duro e com um pouquinho de sofrimento, você consegue ascender rapidamente. Tá? E o final de tudo aqui, eu de fato saí da pobreza. Eu morava em Realengo, a minha mãe sustentava eu e meu irmão com um pouco mais de um salário mínimo, e a estatística permitiu eu sair dessa realidade. Aqui, minhas redes e meu contato, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, conversar comigo lá, ou por e-mail também, fiquem à vontade. Meu Instagram, se quiser me seguir. Meu YouTube de música. Eu sei que foge um pouco do assunto, mas quem tiver interesse, eu também tenho um canal de música. E tem um canal sobre a carreira, inclusive teve até um rapaz que comentou aqui que já viu meu vídeo lá. Ele comentou aqui no chat mais cedo, antes de eu começar. E é isso, tem poucos vídeos lá ainda. Não tenho tanto tempo assim para me dedicar aos meus 2 YouTubes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se vai dar tempo de vocês perguntarem, mas vocês podem me perguntar no LinkedIn, caso não dê tempo hoje. É isso. Muito obrigado aí, Gustavo e Aline, Renata Bueno também. E agora dou a palavra para vocês. Obrigada, Marcos. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, sim. Tem alguns comentários e perguntas aqui. A Caliara, eu não sei dizer o nome dela. Ela perguntou, falou muito boa apresentação, e perguntou como faz para aprender Shine. Então, existe 1 ou 2 livros que são gratuitos de Shine, e um deles é feito pelo próprio criador do Shine, que, se eu não me engano, é o Hadley Wickham, que também é o criador de vários pacotes importantes de manipulação de dados do R. Eu começaria por aí. Eu não lembro o nome do livro, eu posso pegar aqui depois e passar para os professores, para eles enviarem para vocês, ou vocês podem me pedir no LinkedIn também. Eu realmente não lembro, mas é bem fácil de achar na internet, tá? E no mais, cara, muita coisa eu aprendi por demanda em Shine. A primeira aplicação que eu fiz foi na Energisa, mas era uma aplicação muito simples. Então, a própria inteligência artificial pode ajudar hoje também. Eu estava fazendo uma atualização ontem aqui no front-end, né, na interface de usuário de uma aplicação que a gente está atualizando aqui,
E aí eu perguntei para a inteligência artificial aqui própria da Johnson, né? A gente não pode usar ChatGPT no computador da empresa, mas a Johnson tem uma inteligência artificial própria. Eu perguntei para ela, ó, eu preciso fazer tal coisa, ajustar de tal forma, como é que você faria? E aí ela me deu a sugestão, eu fiz algumas pequenas adaptações e funcionou perfeitamente. Então, recomendaria livro, documentação e tentativa e erro. A Aline, acho que caiu aqui, está reiniciando o computador. Eu vou Tá, ler sem aqui problema. uma outra perguntinha. Tem aqui da Júlia perguntando como é que foi essa transição para trabalhar no mercado internacional, o que que você acha primordial? Primordial em inglês. A parte técnica é muito parecida com o que eu já fazia aqui no Brasil. Não vai dar para eu contar todos os pormenores, não vai dar tempo de eu contar todos os pormenores do processo seletivo, mas eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu conto tudo, todos os detalhes desse processo seletivo. A recrutadora que me achou, tá? Eu não estava procurando emprego internacional, eu não me sentia preparado para isso. Então, muita gente acaba pensando assim: ah, eu acho que eu não sou tão bom no inglês assim. Cara, se você sabe se comunicar intermediariamente, eu acho que já é suficiente. Claro que você tem que treinar para entrevista, você precisa ter uma certa fluência, mas você não precisa ser especialista no inglês, tá? Então, eu diria que o primordial é saber inglês. E a parte técnica vai depender da vaga. Essa vaga que eu estou, ela pedia expertise em R. Não pedia expertise em Shine. Eles perguntavam, pô, você já trabalhou com Shine? Tem alguma familiaridade? Eu falei, sim, mas não tanta. E aí eu estou desenvolvendo agora isso dentro da empresa, certo? Marcos, desculpa, meu computador morreu. Aí Sem caiu. problema. Mas eu liguei ele de volta aqui. Eu perdi uma pergunta, mas. Agora do Emerson. Emerson. Ah, certo. A Emerson diz assim: Marcos Samuel, excelente apresentação. Irmão, foi vendo seu vídeo no seu YouTube que eu conheci a ENSE e me interessei em estatística. Aí ele pergunta como é que foi seu início, digo, como conseguiu vagas de estágio e como foi conciliar o estágio com a faculdade. Então, conseguir a vaga de estágio foi um pouco difícil, tanto que o meu primeiro estágio não tinha uma remuneração muito boa, não foi tão legal assim, para ser sincero. Não estou dizendo que o Ibre é ruim de estagiar, não, tá, gente? Eu estava numa área com um coordenador que eu não curtia muito e faz parte, acontece, tá? Você não vai se dar bem com todo mundo. Mas foi um pouco difícil de conseguir, mas basicamente você procurar aonde tem as vagas, né? No caso na ENSE, na época a gente tinha um mural lá que tinha divulgação de vagas, mas pela internet você também conseguia, por LinkedIn ou pela própria página das empresas, né? Dá um pouco de trabalho, tá? Procurar estágio e procurar emprego é como se fosse um trabalho à parte. Então, é bem possível que você se candidate para 10, 15, 20 vagas de estágio e consiga uma, duas entrevistas e aí só seja realmente chamado para uma. A Brookfield, por exemplo, eu fiz a entrevista um ano antes de entrar lá. Outra pessoa passou, provavelmente depois de um ano essa pessoa saiu ou trocou de área e aí eles me chamaram porque eu provavelmente tive uma boa colocação no processo seletivo. Tá? E conciliar com a faculdade foi um terror, sendo muito sincero, principalmente na Brookfield, porque eu morava em Realengo, a faculdade é na Lapa. Na época eu até dividia um apartamento em cima do Bar do Peixe, aí na André Cavalcante, número 16. Mas, cara, o estágio era na Barra. Então, assim, eu tá em Realengo ou tá na Lapa, eu tava longe da Barra de qualquer forma. A Barra é longe até para quem mora na própria Barra. Então, assim, foi um terror essa época. Eu tive muita dificuldade de conciliar, tá? Por várias vezes eu chegava na faculdade morto, não rendia absolutamente nada na aula, e eu também não podia tomar café porque eu tenho problema de refluxo, então era realmente uma luta, tá? Mas passou, eu consegui, tô aqui, tô vivo até hoje, talvez com algumas sequelas, mas tá tudo bem. Mas é difícil conciliar realmente, né? Principalmente se você mora muito longe e se você precisa do estágio, precisa do dinheiro do estágio, né? Não é o caso de todo mundo, eu sei que tem gente que vai ser um pouco mais privilegiada nessa época da faculdade, talvez consiga morar mais perto, estagiar remotamente, né? Principalmente depois da pandemia, abriram-se essas
oportunidades, né, de você estagiar de casa, talvez, mas fácil não vai ser. Pode ficar tranquilo ou não que a dificuldade vai vir na certa, tá? Várias pessoas falando parabéns. A gente ainda tem tempo, né, de uma pergunta? Tem, né? Falta um pouquinho. Então, o Edson perguntou aqui: quais os próximos desafios que você almeja na sua vida profissional? Cara, para ser bem sincero, eu estou muito confortável atualmente, né, nessa posição. Assim, eu não penso, por exemplo, numa pós-graduação ou no mestrado, que muita gente sai, vai para o emprego e já pensa, não, vou me especializar um pouco mais estudando formalmente. Eu já não penso assim. Eu acho que a Johnson tem muita coisa para me ensinar ainda, cara. Eu já passei por diferentes projetos aqui. A gente meio que faz de tudo um pouco. Então, você tem gente que... eu especificamente, eu não trabalhei muito com modelagem, com previsão ainda, mas o time de Advanced Analytics faz de tudo um pouco. Então, eu acho que já tem muita coisa para eu aprender aqui. Então, eu estou bastante satisfeito de estar onde eu estou. E não sei, assim, claro, eu sou um contractor, então é um contrato temporário. Eu não sei se eles vão ter budget para renovar. E aí eu penso em concursos públicos também, penso em talvez imigração, né, já que eu já consegui abrir essa porta internacional. Então pode ser uma oportunidade de deixar o Brasil, mas não tenho assim grandes desafios, não penso em grandes desafios por enquanto não. Eu acho que a graduação, os estágios e os primeiros anos como CLT já foram desafio suficiente para mim. Marcos, a gente não vai ter tempo de mais uma pergunta, mas ainda tem uma pergunta aqui no chat. Maurício, depois você localiza o Marcos lá nas redes sociais e conversa com ele. Também incentivo que todos que se interessaram aí pela trajetória do Marcos, ele tem canais para vocês buscarem e falar com ele, né? Agradeço de novo, Marcos, muito obrigada pela sua palestra. Bastante interessante descobrir sua trajetória. Também estou curiosa para saber quais são os próximos passos, né? E gostaria de agradecer a todos que